Então, Vijaya continua falando com Goswami e ele fala, eu vou só retroceder uma coisinha. Ele fala assim, o que que é Chitra Jalpa? A gente conhece muito Prajalpa. Prajalpa a gente fala muito que é uma conversa que é inútil, né? Conversa mundana, não tem nada a ver. Mas isso vem, a origem é justamente o mundo transcendental que tem essas conversas maravilhosas e estão relacionadas a Krishna. Radhe, Radhe, Eliana. Então ele fala assim, o que que é Chitra Jalpa? Chitra Jalpa consiste dos discursos que ocorrem quando uma pessoa encontra o amigo de um amado ou amiga de um amado. Elas são cheias de uma avidez intensa e elas surgem dos sentimentos tais como ciúme, inveja, inquietude, orgulho e, de novo, uma avidez, né, uma ansiedade. O Vijay pergunta: quantos tipos de angas, de membros, de variações de Titra de Alpa existem? Goswami responde que existem 10 tipos, chamados Prajalpa, Parijalpa, Vijalpa, Ujalpa, Sanjalpa, Avajalpa, Abhijalpa, Ajalpa, Pratijalpa e Sujalpa. Você pode encontrar a descrição deles no Brahmara Gita, que a gente até falou um pouquinho, no 10º capítulo do Srimad Bhagavata. A Vidya pergunta assim, o que que é Prajalpa? Não confundir com a nossa Prajalpa, claro, né? Prajalpa significa revelar a indelicadeza do amante, usando vários maneirismos negligentes que estão imbuídos com malícia, ciúme e orgulho. E Parijalpa? Parijalpa é mostrar sua própria habilidade por meio de impressões que estabelecem as falhas do seu, de, do seu pranadana, ou seja, da riqueza de sua vida, do seu amado, tais como crueldade, infidelidade e instabilidade. E Vidjalpa? Vidjalpa refere-se a falar, ao falar no qual uma pessoa externamente ela faz alegações maliciosas contra Krishna, enquanto o aspecto de Mana está escondido no seu coração. Então, né, ela fala mal e tudo, mas ela está com ciúme. E o Jalpa? O Jalpa significa falar sobre a infidelidade de Krishna, a hipocrisia e assim por diante, devido ao ciúme que surge do seu orgulho e sempre fazer alegações hostis contra Krishna. Ah, o garoto não presta, ele é assim, ele pode menina. Que Sanjalpa? Sanjalpa é estabelecer a ingratidão de Krishna. Faz tudo por ele, né? A dureza, o engano e assim por diante, de forma jocosa, fazer maneirismo, acusações a Krishna de forma jocosa. E Avajalpa é expressar a, a sua involuntariedade, né? É, do seu apego por Krishna, com medo devido ao ciúme, enquanto encontra nele falhas, tais como a dureza do coração, vilania e luxúria. E Abhijalpa significa lamentar com expressões indiretas, tais como Radhe Anantaji.
tais como, né, Krishna sempre provoca, ah, sempre causa, na verdade, sofrimento, né, da saudade para até seus próprios pássaros, tais como papagaios e pavões, né? Então, o apego a ele é inútil. Ou seja, você se apegar para ele só vai trazer sofrimento. E a Jalpa? A Jalpa significa expor a duplicidade de Krishna devido à autocomiseração e dizer que somente temas que não sejam Krishna Lila é que dão felicidade. A gente vê que o mundo transcendental, na verdade, aqui é o oposto às vezes, do mundo transcendental. Aqui a gente, Krishna Lila que dá felicidade para gente. E lá para eles, eles dizem que não, elas dizem que não. Mas como a gente falou outro dia, mesmo ela estando com raiva de Krishna, ela está falando de Krishna. Mesmo ela não querendo pensar em Krishna, só pensa em Krishna. E Pratijalpa significa, diz Goswami, mostrar respeito à mensageira mandada por Krishna e dizer assim, Krishna é um velhaco, ele é um bandoleiro, né, um acelerado, quando ele está procurando o amor, de forma que é inapropriado encontrar com ele, porque ele está com outras senhoras, outras moças encantadoras agora. E o que é Sujalpa? É inquirir sobre Krishna devido à sua simplicidade, com assim um humor grave, né? Humildade, inquietude e avidez. Prabhu, diz Vijaya, eu estou qualificado para conhecer os sintomas de Madana, né, que é um estágio de Mahabhava, a gente falou pouco, acho, da outra vez. O Swami fala assim, quando o Prema, que é a personificação da essência de Radhini, aumenta ainda mais, que vai além, né, na verdade, do Mahabhava, que eu já descrevi, ele alcança uma condição extremamente avançada. A emoção superior, na qual ela se torna jubilante, ulassa, devido à manifestação simultânea de todos os tipos de baba, se chama Madana, que é o pináculo, né, de um Mahabharata. Este Madana, eternamente, esplendidamente manifesto somente em Sri Radha. Ele não surge em outras golpes, mesmo naquelas tais quais Lalita, nem mesmo Lalita. Existe um ciúme em Madana Bhava. Goswami diz que o ciúme é muito proeminente em Madana Bhava. Ele é até mesmo visto ah, em relação a objetos inanimados, né? Madana também é famoso porque faz com que Sri Radha louve qualquer coisa que tenha mesmo um pouquinho, né, de relação com Krishna, embora ela esteja constantemente em união íntima com ele. Por exemplo, Srimati Radhika se torna invejosa da Vanamala, ou seja, dessa guirlanda silvestre que Krishna usa. Ou seja, ela fica com ciúme que essa guirlanda está sempre no peito de Krishna, muito próxima, e ela fala, mas como é que é esse objeto inanimado? Não é, né? Sabe que não é mais. Está sempre ali com ele. Então, elas falam mal da flauta também, tipo, ele fala aqui, não, mas fala da mal da flauta, né? Essa flauta, quais são as atividades que essa
flauta fez, que é um simples pedaço de bambu, como é que ela está sorvendo a nossa propriedade, ela está roubando nossa propriedade, que é a doçura dos lábios de Krishna. E como a gente falou outra vez, tem alguns tipos de flauta, e ela é masculina, uma flauta masculina. E ela fala assim, ela não entende como é que Krishna fica com um ser masculino nos seus lábios, né? Como é que dela sai se vendo nada, esse som transcendental? Como é que ela está sempre falando com Krishna e a gente não está? E perguntando. Eles ficam assim, na outra vida eu quero nascer com um pedaço de bambu para ficar sempre encostado aqui nos lábios de Krishna. E quando não está ali nos lábios de Krishna, ela está presa no cintinho, colada ao corpo de Krishna. E eu tenho que me separar de manhã dele. Eu não estou sempre encostado no corpo de Krishna. E ela fala que ele fala, continua aqui também, né? Eu me delonguei aqui um pouco. Então, por exemplo, chamada de Kafka invejosa dessa guirlanda silvestre e das meninas Pulinda, que é uma tribo aborígene, que tem uma história dessas meninas também no 10º canto, que elas ficam catando madeira, elas são pobres, então elas catam madeira na floresta para vender depois. Então elas encontram um resquício do cúrcuma que estava no seio das couves, né? E havendo o pé de Krishna. E quando elas tocam ali, elas ficam em êxtase. E essas meninas, por lindas como elas são, né, aborígenes, elas têm mais liberdade, vão para a floresta, às vezes vem Krishna, assim por diante. Elas não estão presas, muito presas pelas regras sociais das bolsas da sociedade. Aí ele pergunta assim, e quando é que Madana surge? Este fascinante Madana Bhava somente ocorre no encontro. Os passatempos de Madana reinam esplendidamente em inúmeras formas. Prabhu, nós podemos encontrar um tipo de Madana, desculpa, nós podemos encontrar uma descrição deste tipo de Madana nas afirmações de alguns sábios. Madhanarapa é ilimitada, portanto, é, é difícil, mesmo para o cupido transcendental Shri Krishna, entendê-la plenamente, entender suas atividades de forma plena. É por isso que mesmo Sri Shukamuni, Shukadeva Goswami, não foi capaz de escrevê-la de forma plena. E o que falar dos filósofos de raça, tais como Bharata Muni? Bharata Muni é aquele filósofo que ele escreve sobre raça, mas é raça mundana. Tudo isso aqui, às vezes, a gente encontra nesses tratados de Bharata Muni. Ele fala sobre peças teatrais. Então, são esses. É como se fosse um grande teatro, né, uma peça de teatro, e essas interjeições, esses maneirismos, todos se encontram lá, e ele, Bharata Muni, descreve isso. Vijay. Suas afirmações são impressionantes. Como é possível que o próprio Krishna, que é a personificação de raça e o desfrutador constitucional de raça, não entenda plenamente o comportamento de Madana? Goswami diz que Krishna é o próprio raça e ele é ilimitado, onisciente e onipotente. Nada está oculto dele e nada é inacessível ou impossível para ele. Ele é eternamente ekarasa, só tem um raça, digamos assim, né? E ao mesmo tempo, ele também é anekarasa, tem várias raças, devido ao seu atintya beda beda dar, a sua natureza
incompreensível achintya, beda abeda, que é diferente e igual ao mesmo tempo. Ele fala aqui, continua, né? Como ekarasa, ou seja, que abrange tudo dentro de si mesmo, eka quer dizer um só, né? Ele é, como ekarasa, ele é atmarama, ou seja, ele tem prazer nele mesmo. E nessa condição, nenhum graça existe separado dele. Contudo, ele é simultaneamente anekarasa. Portanto, além, além, né, de ser Atma Gata Rasa, ou seja, raça experienciada por si mesma, existe também para Gata Rasa, raça experimentada por outros. E as variedades de misturadas, e as variedades misturadas, Atma para Vichitra Rasa. Ou seja, raça, Vichitra é variada, nesse caso, Atma para dos outros. A felicidade de sua lila jaz no segundo tipo de raça, desses dois tipos de raça. Quando para Gatarasa expande até um limite máximo, digamos assim, ah, ela é chamada de Parakyarasa. E seu desenvolvimento mais elevado manifesta-se abundantemente em Vrindavana. Portanto, para o Atma Gatarasa, que é dele mesmo, né, o desconhecido, exaltado e singular felicidade de Parakyarasa é o limite máximo de Madana. Isto está presente durante a lila imanifesta pura em Goloka. E também numa forma um pouco mais não tão extensa, né, em Vraja. Então, Krishna, ele tem tudo. Ele é o próprio raça, ele é o próprio gosto, ele é o próprio sabor de tudo, e ele sente tudo. Mas é como se ele se expandisse, né, como se transbordasse e enchesse Vrindavana, né, o ambiente de raça também. Uma vez até falava assim, que ele é o banquete, ele é saboroso por si mesmo, mas ele não pode saborear muito ele em si. Né, o banquete é saboroso por si, o doce é saboroso, a refeição é saborosa por si, ela tem todos aqueles gostos ali, porém ela não se saboreia, num certo sentido. Então alguém vem e saboreia esse banquete. Então o Srimati Radharani, ele transborda em Srimati Radharani e as consequentes expansões dela, né, claro, para saborear esse banquete. E Jai fala, Prabhu, você mostrou misericórdia ilimitada a mim. Agora, por favor, explique a essência de todos os tipos de Madhurarasa em breve, de forma que eu possa entender facilmente. O Swami fala assim, todos os bhavas que surgem nas Vrajadevis são divinas em todos os aspectos. Estão além da jurisdição da lógica. Portanto, não é somente difícil, porém impossível, descrever aqueles bhavas completamente. É afirmado no Shastra que o raga manifesto de Radhika surge de Purvaraga. Sob condições especiais, este mesmo raga se torna Anuraga. É Purva anterior, ano depois, né? Que vem depois. Purvaraga, Anuraga. E daí vem Sneha. Então, mais tarde, se manifesta na forma de Madana e Pranaya. Ou, desculpa, Mana e Pranaya. Todos esses pontos não são fixos,
tudo isso aí não é fixo. Porém, a condição de Dhumaita, Dhuma esfumaçado, é certamente o limite máximo de Sadharana Rati. Se não, que a gente já falou de Sadharana, que são aqueles três tipos, Sadharani, Samanjasa e Samartha. Então, Sadharani é aquele rati de Kubja, né? Aquele rati que ainda deseja um prazer para si, né? Já os Samanjasa são das rainhas de Dwaraka, que eles têm um pouco de desejo também para ela e tem para Krishna também. E por último, Samartha, que vai além dos limites das condições sociais, que é o mais elevado. Então, tem esses três tipos que ele explicou anteriormente. Se eu não me engano, aqui não foi do capítulo. É, o capítulo. Aliás, foi nesse capítulo mesmo que já foi no começo do capítulo. Então, Samanjasa, que é o segundo, Samanjasarada, desenvolve-se enquanto até, né, enquanto Sneha, Mana, Pranaya, Raga e Anuraga, no qual Dipta Rati é manifesto na forma de Dualita. Então tem os fumaçados, eles fazem aquela comparação, uma fogueira, e tem a fumaça ali, né? Tem até um, outro dia eu comprei um tempero que vem, né, que ele vem assim, fumaça, ou seja, o fogo não alcança, é defumado, que chama, né? Defumado. Então ele não entra no fogo, só a fumaça. E depois tem Dipta, que é aquela lamparina. Dipa é lamparina, é brilhante. E Jwalita, Jwalita é mais brilhante, é uma labareda. Tem uma chaminha e depois uma labareda. Em Ruda Mahabhava, Ruda quer dizer que incrementa, vou botar aqui, incrementa, né? Incrementar, aumentar, pico, Ruda quer dizer uma coisa que está é, no alto, entendeu? Em Ruda Mahabhava existe o Dipta, seja, Udi, né, mais para cima ainda. E a partir de Modana diante, existe Sudipta, que é aquele prefixo que vai até embelezar mais ainda essa dipta, esse talabarino. Você deve entender que Madhura Rasa, alguma vez, assim, você deve entender que Madhura Rasa alguma vez, como isso, por causa das ordens dos estágios que podem ser rearranjados de acordo com a diferença de tempo, lugar e circunstância. Como ele falou antes, não é fixo, às vezes varia. Radharani Rati, que é o último, né, lembrando de Irani, Radharani, desenvolve enquanto como Prema, Samanjasa, Rati e até Anuraga. E Samartarati vai até Mahabhava. Radharani, desculpa, não é o mais elevado. Samartha que é o mais elevado. E já fala assim, eu li no Radharani. Até onde Rati desenvolve em Sakyarasa? Até onde esse amor vai é, no relacionamento de amizade fraternal? Você me diz que o Rati de Narmavayasa, né, desses companheiros Narmavayasa, alcançam até Anuraga. Porém, o Rati de Subala e outros alcançam até Mahabhava. Então, o Subala é bem especial. Né? Um companheiro de Krishna. Ele chega até as fronteiras, né? Ele tem acesso a umas lilas de Krishna, né? Visualizar, que é bem íntimo, né? Eu não me lembro, acho que é Krishna Bhavanamata Mahakavya, que fala que acho que Subala, ele até arruma a cama dele, de Radha Krishna. Então ele tem uma entrada bem avançada no espaço-tempo de Krishna.
Vijay diz: vejo que as características do Steinbava que você descreveu anteriormente alcançam até o limite Mahabharata. Se Steinbava é somente um tato, na verdade, de cima para baixo, por que você vê uma diferença? Porque nós vemos uma diferença entre os raças. Steinbava, sempre lembrando, é o bavo, né, o sentimento estabelecido, contínuo. Essa diferença entre as raças surge dos diferentes tipos de Staibava. As atividades misteriosas do Staibava não são evidentes. As diferentes categorias somente se tornam visíveis quando os ingredientes estão combinados com o Staibava. Né? Tem um sentimento fixo, digamos assim, só que tem outros ingredientes que mexem aquilo ali, que incrementam aquele Staibava. O Steinbava alcança o estado de graça, essa doçura, pela combinação dos componentes apropriados de raça de acordo com a sua identidade particular, com a sua identidade oculta. Então, assim, né, você já tem esse estado, na verdade, só que esses elementos que vão é, fazer com que ele surja, né, ele já existe, mas que ele apareça, se torne mais visível. E já fala assim: a diferença entre Swakia e Parakia, ela é eterna e madurarati? Lembrando, é Swakia, Parakia, Swakia é o amor, homem e mulher, né, casados, e o Parakia é o extraconjugal. Parakia, o Swami fala assim: a distinção entre Swakia e Parakia, ele botou aqui, é eterna. Não é uma designação arbitrária. Se essa diferença fosse assim, né? Então, todos os raças liderados por Madura Raça teriam que ser considerados designações arbitrárias. O nosso eterno e natural raça é, na verdade, a sua própria categoria distinta de eterna raça. Ela tem um ruti, um gosto correspondente e realiza a bhajana de acordo com esse gosto. Isso leva até um tipo de realização correspondente a isso. Também existe Kwakiarasa em Vraja, ou seja, esse humor, como a gente gosta de falar, matrimonial. Aqueles que mantêm o humor assim, Krishna é meu marido, tem um tipo correspondente de ruchi, de gosto, sadhana bhaja, e uma meta máxima. A qualidade de Swakia em Dwaraka é um tattva de Vaikunta, enquanto que a qualidade de Swakia em Vraja é um tattva de Goloka. Existe uma diferença entre eles. Vasudeva Krishna, o filho de Vasudeva, está situado dentro, eh, está situado dentro de Vrajanata Krishna. Então, esse Vasudeva Krishna, Vasudeva, né, que nasceu natural, ele está dentro de Vrajanata Krishna, Krishna e Vraja. E uma pessoa deve entender que a condição mais elevada deste Swakya Tattva em relação a Vasudeva Krishna tende somente a Vaikunta. Após ouvir isso, Vijay ofereceu pranama a Gurudeva e tornou a sua residência absorto em grande amor. Lembra que a gente falou que Rafael Vishwanath Chakravarti que fala que tem
Na esfera de Goloka, existem uns locais em que Radharani ela é casada com Krishna mesmo. Tem aquela flor, né, de lótus, tem uma pétala em uma dessas pétalas. Eu ouvi até uma aula. E existe justamente numa pétala, num pragosta, numa seção. Ele é casado com Radharani. Não no interior mesmo, no miolinho da flor. Então também existe esse tipo de Swakia, mas eles falam que é a Goloka Tattva, né? Uma verdade sobre Goloka. Então tem seus diferenciais que eu não saberia explicar. Então aqui acaba esse capítulo, né, 36, e iremos para o capítulo 37, intitulado Sringara Rasa, Swarupa e Vipralambra. Sringara Rasa, a gente sabe que esse rasa mais doce, mais íntimo, e Swarupa é a forma intrínseca, Vipralambra quer dizer separação, saudade. E Jayakumara, né, usufruiu dos aspectos de Madhurya Bhava que ele tinha ouvido no dia anterior. Ele continuava ainda com resquícios desse humor maravilhoso. Quando ele novamente, né, no outro dia, foi ver Sri Gurudeva. Ele ofereceu pranama e inquiriu dele de forma submissa. Prabhu, eu entendi sobre Vibhava, Anubhava, Satwika Bhava e Vyabhichari Bhava. E também o Swarupa, a forma intrínseca de estar em Bhava. Contudo, embora eu tenha combinado esses quatro tipos de ingredientes com Staibaba, que é o que ele falou, né? Staibaba tem aqueles ingredientes que a gente falou há muito tempo. Embora eu tenha combinado tudo isso, eu ainda não posso despertar essa doçura. Por que isso? O Goswami falou, caro Vijaya, você não será capaz de despertar asa em Staibaba até que você se torne completamente é, exímio com Swarupa de Sringararasa, com a forma intrínseca, né, de Sringararasa. E ele pergunta assim, e o que é isso, Sringararasa? Goswami diz que Sringararasa é o encanto transcendental, super excelente, como eles adoram, muitos adjetivos, e profuso de Madhurarasa. Existem dois tipos, de novo aquelas dois tipos de Sringararasa, Vipralamba e Samboga, ou seja, o amor em saudade e Samboga, que é um encontro. Ele botou até mais coisa aqui. Botou amor em separação, né? Vipralamba e Samboga, encontro e a realização de passatempos transcendentais juntos. É um encontro. Você lembra que a gente, vou oferecer boga. Boga, literalmente, quer desfrute. Samboga é aquele desfrute junto, são. Já fala assim. Eu gostaria de conhecer a característica de Vipralamba. Esse amor, eles estando separados. Vipralamba é emoção maravilhosa que manifesta quando o Nayaka e as Nayikas não podem satisfazer a sua ansiedade, estar calentado e delitosa dos passatempos, tais como abraçar e beijar. Vipralamba pode ocorrer em qualquer estado, seja durante o encontro ou durante a separação. Milana e Viyoga. Especialmente nutre o humor de Samboga, né? Ou seja, essa separação, a saudade, como a gente já viu antes, ela ocorre tanto eles estão juntos quanto separados. Vipralamba também é chamado de Viraha ou Viyoga. Viraha quer dizer oculto, né? Tem o Bhajana Rahasya,
que é o Bhajana Rahasya, o culto, né, dentro, Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, viraha também quer dizer essa saudade, esse famoso prefixo vi, Vishesha do PNT, ou seja, essa especificidade, né, desse raha, o que é o culto. Então, a separação, mas a gente sabe que eles estão longe do outro, mas ao mesmo tempo estão perto por dentro. E viyoga, yoga quer dizer união, viyoga quer dizer não união. Vi também parece prefixo, mas é que dizendo o contrário daquilo ali. A gente vai falar assim, como é que Vipralambha nutre o humor de Sambhoga, né? Como é que essa ausência ali nutre o encontro? Você me fala assim, quando você joga, é, tinge uma roupa repetidamente no mesmo, naquela mesma tinta, ele vai o quê? Vai aumentando o brilho da cor. Né? Põe a cor assim, quem faz tinta faz assim, aí levanta, põe naquela tinta, tá entendendo? Similarmente, Vipralambha aumenta o brilho super excelente de Sambhoga. Sambhoga não pode se desenvolver plenamente sem Vipralambha. Então, o que acontece? A gente até comentou sobre o cortar do pão, né? A faca que vai para cá e para lá. Quando existe essa separação, né, ela aprofunda o encontro. Separação, encontro, corte, né, a abertura do coração vai aumentando. Vijay. Quantos tipos diferentes de Vipralambha existe? Opa, mas de novo, aquelas ramificações. Existem quatro tipos: Purvaraga, Mana, Premavatiya e Pravasa. O que é o primeiro, Purvaraga? O Swami diz que é a fascinação e o encantamento que surge quando o Nayaka e a Nayika, né, o herói e a heroína, como está dizendo aqui, veem um ao outro e ouvem sobre outros antes de realmente se encontrarem. Que nem aqui, né? A pessoa, amanhã eu vou me encontrar com a minha amada, ou meu amado, whatever. Aí eles já ficam ali meditando naquele encontro, e se tiver alguém falando dessa pessoa, incrementa ainda mais. Fala, não, ele é muito especial, ele é muito especial. Você vai encontrar com ela amanhã, pô, legal, vai bonito, assim, vai ser muito incrível. E Vijaya fala assim, quais são os diferentes modos de verem um ao outro? O Goswami diz que a Naika pode ver Krishna diretamente, né, em pessoa ali. Pode vê-lo nos seus sonhos e também em desenhos. E quais são os diferentes modos de ouvir um sobre o outro, né, um do outro, na verdade? Alguém pode ouvir alguma coisa recitando os stutis, né, as glorificações do Nayaka, ah, aquelas próprias, tudo bem que não são heróis ainda, mas aquelas esposas dos Brahmanas, tem uma região limítrofe entre Vraja e Mathura. Então, essas esposas daqueles Brahmanas que fazem aquelas cerimônias e tudo mais, elas não tinham visto Krishna. Elas ouviam, inclusive, das pulindas daquelas meninas, que elas iam vender lá lenha, assim por diante, e elas se descreviam, falavam de Krishna. Então, essas moças que eram casadas, elas ficaram encantadas só de ouvir. Elas não tinham visto Krishna. Rukmini também. Então, voltando aqui, a Naika pode ver Krishna diretamente. A pessoa, né? Qual é diferente de ouvir? Uma pessoa pode ouvir
realizando estudos e a glorificação de Krishna. Ouvir dele dos lábios das saquis e das mensageiras, e ouvir canções louvando-o. No caso das gopis, teoricamente, digamos, né, na lila, essa menina nunca viu Krishna, mas continuam falando dele. Esse é o Harikata perfeito, né? Na verdade, o guru faz isso também, né? Especialmente no nosso caso, na nossa escola, os gurus muito elevados, eles são Saki, são amigos das gopis, assim por diante, e ele vem falar o Harikata. Então, a gente nunca viu Krishna. Então, quando eles ouvem o Harikata, a gente se encanta, espera, e a gente fica com essa vontade do Sambhoga. Ou seja, a gente está em Vipralamba e a gente quer se encontrar com Krishna. Por isso que o Kata, Harikata é tão exaltado na nossa escola. O que faz, o que causa o aparecimento desse Rati? Quando eu expliquei Baba anteriormente, eu mencionei que o aparecimento de Rati é causado por Abhyuga, Vrishaya, Sambandha, Abhimana e assim por diante. Estes também são as causas de Rati aparecer em Purva Raga. Lembrando, a Purva Raga, aquele antes de acontecer o encontro. Vijaya fala assim: este Purvaraga manifesta primeiro na, no Vrajanayaka ou nas Vrajanayikas. Goswami. Existem muitas considerações aqui. O conceito mundano, o homem geralmente inicia essa avidez, né, pela atração mútua, porque as mulheres, em geral, são mais tímidas que ele. Contudo, já que as mulheres têm também mais prema, Purvaraga manifesta primeiro nessas gopis que têm os olhos como corças. Os Bhakti Shastras afirmam que Purvaraga manifestam primeiro no Bhakta. Este Krishna reciproca de acordo. As Vrajadevis são as mais elevadas Bhaktas. Então, Purvaraga manifesta perfeitamente nelas primeiro. Existe um adágio antigo, né, uma afirmação antiga em respeito a este trato de natureza humana. Aí, entre aspas, a mulher sente atração primeiro e o homem responde ao gesto dela. Fecha as aspas. Contudo, não existe falha em reverter essa ordem supramencionada. Se a intensidade de prema é a mesma, se a intensidade de prema é a mesma para ambos. Vijaya fala assim, por favor, explique os Sanchari Bhavas de Purvaraga. Né? Você lembra Sanchari, aquelas ondas que vêm e vão, Sanchari, aquela ideia de movimento, de ir e vir. A doença, a dúvida, o ciúme, o esforço, a fadiga, a depressão, a avidez, humildade, ansiedade, sono, despertar, a tristeza, a inércia, a loucura, a confusão e a avidez pela morte, né? A aspiração pela morte, são todos sanchari ou vyabhichari bhavas, são sinônimos, bhavas que acompanham o Staibhava. Bem, então. Quantos tipos diferentes de Purvaraga existem? Existem três tipos: fralda, samanjasa e sadharana. Fralda completamente madura, samanjasa, samanjasa intermediário, sadharana, geral. O que é o Purvaraga completamente maduro, primeiro, que falou fralda? Purvaraga é fralda quando ele ocorre ah, naqueles que possuem Samartha Rati, que é o mais elevado, né? Nesse nível de Purvaraga, os 10 estados, começando com Lalasa,
que é, que é anseio intenso, até o desejo por morte, Marana, pode se manifestar. Já que esse Purvaraga é praudo completamente maduro, os estados que ele manifesta também assim o são. E quais são esses 10 dashas, 10 estados de Purvaraga? Então, ele vai citar o Jwala Nilamani, Purvaraga, a divisão Purvaraga. Os 10 estados são Lalaçar, a gente já citou, né? Tem até umas canções assim, Siddhi Lalaçar, né? Eu não sei se nesse livro de canção tem, mas tem Siddhi Lalaçar. Então, essa canções que invocam essa avidez, quando eu vou te encontrar? Então, primeiro é isso, Lalaçá, o Dvega, que Parere o Dvega, ansiedade, hum, insônia, né, Jagarana, ficar definhado, Anava, a inércia, Gabata, impaciência, Vyagrata, a doença, Vyadhi, a loucura, a ilusão, morra, e essa avidez, né, querer morrer, porque você não encontra a pessoa, está de saudade. Óbvio que eles não morrem, que eles são eternos. Na verdade, ninguém morre. E depois o Vidyaya fala assim, o que é Lalaçá? Que é o primeiro. Lalaçá é a intensa avidez por alcançar o desejo é, do coração, né? E os seus sintomas são a avidez, a instabilidade, cambalear, o vacilar e o respirar pesado. E o Dvega, que é você ficar meio acordadão. O Dvega é a perturbação mental que se manifesta pelos sintomas tais como esse mesmo profundo e respirar pesado, né, se resfolegar, ficar imóvel, atônito, e ao mesmo tempo fica essa estabilidade, ficar pensativo, né, surgem lágrimas, a mudança corpórea e o suor, a respiração. E Jagarana, ué, ele botou aqui como nossa, não tá certo. Agora sim, né, que é esse sem dormir. Né, ficar inquieto, não conseguir dormir. Jagarana é isso, né? E ele ele faz com que surja a secura dos sentidos, né? Dryness of the senses, e a imobilidade de ficar meio parada. E Tânava, o que acontece? Tânava é você ficar com o corpo emaciado, é como se fosse uma pessoa doente. E ele é acompanhado pelos sintomas tais como a fraqueza corpórea e a oscilação mental. Algumas pessoas, ele continua aqui, né, leem, é, leem esse sentimento como vilapa, que é uma lamentação, ao invés do Tanava. E o que é Jadata sem nessa? Jadata é mostrado pela ausência de discriminação, por não responder mesmo quando alguém pergunta alguma coisa para você, e pela perda de habilidade de ver e ouvir. Também é conhecido como Jadima. E Vyagrata, impaciência. Viagra, eu não sei se é isso mesmo. Viagra quer dizer tigre. A condição, mas aqui é impaciência, né? A condição na qual as transformações resultam de baba não se manifesta externamente, né? Que não, desculpa de novo. A condição na qual as transformações resultantes de baba não se manifesta externamente é chamada de é, gravidade, fica grave, né? A pessoa sobra grave. Viagrata
é o estado no qual esta sobriedade, essa gravidade é agitada e se torna intolerável. Os sintomas de VH são discriminação, desespero, ah, ciúme e arrependimento. E Viadi, Goswami responde que quando uma pessoa fica extremamente desapontada porque ela não alcançou a sua meta acalentada, a besta, ou seja, né, encontrar com o seu amado, o estado que resulta disso tem sintomas tais como ficar pálido, desenvolver uma febre muito elevada, uma febre forte, uma febre terçã, né, que já é aquela doença que a gente falou, né, antes. Isso é chamado de Viade. E ele faz com que surja anubavas, tais como tremer, ficar, né, com frio, como você está com febre, começar a tremer, ao desejo, à ilusão, aquela também, ficar respirando profundamente e cair inconsciente. E o Mada, que é loucura. O Mada é a condição na qual a Naika sempre percebe de forma errônea o seu amado em diferentes objetos em todos os lugares. Por exemplo, você achar que aquela árvore tamala, que é a árvore cura, ela é Krishna e abraçá-la. Então ela fica enlouquecida e vê que abraçar a árvore tamala. O seu resultado é a absorção intensa da mente em constantes pensamentos do seu amado. E de ficar sobrecarregado, saturado pelos bhavas, tais como a humildade, a rejeição e assim por diante. Seus anubhavas são aversão, né? Ficar com ciúme, não, desculpa, fazer observações ciumentas do seu amado, suspirar, né? Não piscar os olhos e sentir assim saudade intensa, ficar muito sofrendo muito por causa da saudade. E o que é morra? Morra que significa se tornar inconsciente e seus andubavas, né? O que acompanha ele é ficar atônito, imóvel, cair inconsciente, assim por diante. E mritu, que é como morte, que a gente falou, ansiar por morte, né? Por morrer. Não tinha aqueles morreu de amor, a pessoa ficava naquela coisa, não podia encontrar com a amado, né? Aqueles romances antigos, você, oh, ela morreu, morreu de amor. É tísica, ficou tísica, tuberculosa devido ao amor. Então, e o que é mrityu, esse ansiar por morrer? Quando a Naika é incapaz de encontrar com seu canta, ou seja, com seu amado, hum, mesmo quando ela emprega todos os meios, tais como mandar cartas de amor, mensagens através desse aqui, fazer com jogar aquelas flechas do cupido, que a gente sempre fala aqui, e justamente as meninas usam kajal, né, que é aquele lápis que a gente chama aqui, aquela coisa que delineia o olho de forma com aquele lápis negro. Então, a gente sabe que os olhos das roupas elas são muito largos, que eles chamam, que parecem uma pétala de lótus. Eles vêm quase aqui até a orelha, né? Então ela vem aqui para facilitar justamente esses olhares de canto de olho, de soslaio. Então a gente sabe que o cupido tem 5 flechas, cada flecha é uma flor, e assim por diante. Então, elas dizem que quando elas querem lançar, né, essas flechas, a flecha em geral tem ponta de metal, e essa ponta de metal ela tem que ser afiada. Então, é, elas dizem que elas afiam essa ponta de metal nos seus brincos, vão afiando ali. Elas chegam aqui, é como se fosse afiar, como um caçador.
Cupido, o caçador, que vai afiando essa ponta de metal para perfurar com muita intensidade no coração de Krishna. Só que elas pensam assim, às vezes você acerta o animal, ele dá uma flechada e ainda sai andando. Então o que a gente precisa botar? A gente precisa botar um veneno. Por isso que elas põem o cajal. O cajal é o veneno que vai na ponta da flecha para que Krishna fique e realmente caia. Ele não ande mais, ele fica ali para ela. Então vamos lá. As flechas do Cupido que causam tais uh, intoleráveis sentimentos de saudade que levam à morte. Nesse estado, ela, ela abandona seus anseios, seus pertences, ela dá os seus pertences às saquis, né? Como a pessoa vai morrer, ela apronta ali deixa ah, o seu, me fugiu agora, deixa aquilo ali, né, para a herança para as pessoas, ela dá essas fontes, assim, aquela coisa bem dramática, dá essas, não, não preciso mais nada, vou dar tudo para vocês, já que eu vou morrer. O Dípana de Bhavas, tais como as abelhas, aquela brisa suave, a luz da lua, as árvores de Kadamba, as nuvens, os relâmpagos e os pavões estimulam o desenvolvimento do estágio de Mrityu. Vijaya fala assim, o que é Samanjasa Purvaraga? Então, a gente já viu o primeiro, agora a gente vai para o segundo, né, tipo de Purvaraga. Por favor, nos explique o que é Samanjasa Purvaraga. Samanjasa Purvaraga é o Purvaraga que aparece antes do encontro e tem características específicas de Samanjasa Rati. Nessa condição, a Naika pode gradualmente manifestar as 10 condições que a gente já falou, né? Que é desculpa, as 10 condições chamadas, são outras, na verdade. Abhilasha, que é essa avidez, né? A contemplação, tintar, a lembrança, glorificar as qualidades do amado, a agitação e ansiedade, é o doega parecido, a lamentação, a loucura, a doença, né, coisa parecida também, a inércia e aquela coisa também de ansiar pela morte. Então, tem umas pequenas mudanças aqui. Qual é o significado de Abhilasha? Abhilasha, Jnana Karma Adyanavitana, né? Esse anseio, essa avidez por algo. Aí ele fala, mas nesse contexto, qual é o significado? Abhilasha se refere aos esforços feitos para encontrar o seu amado. Okay? Abhilasha Sunyana Karmadyanavitana, que são os esforços que você usa naquela definição de Bhakti. É a mesma palavra aqui. Então, refere-se se Abhilasha refere-se aos esforços feitos para encontrar o amado. Teus anubavas são decorar o corpo, aproximar-se do amado com pretexto de fazer outra coisa que não seja esse encontro e mostrar a sua atração para ele, para o amado. E qual é a natureza de tintar aqui? Contemplação. Tintar é meditação em como alcançar a companhia do amado, tais como informá-lo da sua condição por meio de um brahmana ou mandar uma carta. Seus sintomas são ficar inquieto na cama, né? De novo aquele suspiro profundo e ficar mirando, olhando. E qual o significado de Smriti? Né? Smriti vem de Smara, lembrar. Smriti é a absorção profunda em pensamentos do amado
cuja companhia ah, foi experimentada por vê-lo e ouvir sobre ele, sobre sua beleza, os ornamentos, passatempo e vários relacionamentos prazerosos, e tudo relacionado a ele. Seus anubabas são a fadiga, o tremer, a mudança de cor física, né? Lágrimas, o desapego, a renúncia, e de novo, respirar profundo. E Guna Kirtana, o que é Guna Kirtana? Ele falou de Guna Kirtana aqui, né? O Guna Kirtana, glorificar as qualidades do amante. Guna Kirtana é glorificação das qualidades, né? Guna é qualidade, Kirtana, glorificar. Os amantes, tais como sua forma e beleza, e seus anubavas, inclui o quê? O tremer, ou ficar arrepiado, e a ficar com a voz embargada, faltar a voz, ansiedade, lamentação acompanhada pela loucura, a doença, a inércia e o ansiar por morte. Esses 6 sintomas são manifestos em Samanjasa Urvaraga, até a mesma extensão que são feitas em Samanjasa Rati. Então, como a gente falou, tem os sintomas parecidos que foram já citados. São 7h35, para a gente não encher tanto a cabeça de tantos termos e assim por diante. Vamos ficando por aqui e, se Krishna, Shila Gurudeva, todo Parampara quiser, nos encontraremos na segunda-feira que vem. E quem puder, vai já lendo, né, concomitantemente, assim, já vai dar, essas partes são mais difíceis, são sentimentos, falar de sentimentos sempre são mais difíceis do que, às vezes, filosofar. Então é isso. Muito obrigado. Amanhã é Ekadeshi, não é? Amanhã é Ekadeshi. Obrigado, Prabhu. Gratidão, Prabhu. Eu que agradeço seus ouvidos atentos. Obrigada. Bom, Radhe, Ricardo. Radhe. Boa semana. Radhe, Radhe. Hare Krishna. Igualmente. Radhe, Hare Radhe, Krishna. Todos da manhã. Hare Krishna. Radhe.